eu assisti ao Maligno, que é o filme novo do James Wan, que está disponível nos cinemas brasileiros, e que, para quem não sabe, o James Wan, né, que é o diretor que provavelmente vocês conhecem mais por Invocação do Mal, por Sobrenatural e pelas séries, né, pelas franquias iniciadas por esses filmes, ele tem se tornado nos últimos anos, como essas duas franquias provam, uma espécie de, e para pegar aqui um termo da televisão, emprestar um termo da televisão, uma espécie de showrunner das franquias que ele inicia, ou seja, ele faz sucesso com os seus filmes dentro do nicho de terror, e aí os filmes geram continuações, que às vezes ele dirige, às vezes não, geram um spin-off, né, por exemplo, no caso de Invocação do Mal, que gerou a série Annabelle, e que mesmo que ele não tenha dirigido nenhum dos filmes do Annabelle, ele tá ali por trás, como se fosse a mente criativa que gerencia os negócios dessas franquias. Ele também faz um pouco menos isso, mas ele vai e volta da franquia Jogos Mortais, pra quem não sabe, ele que começou a franquia lá em 2004, ele começou a carreira praticamente também dirigindo o primeiro Jogos Mortais, e que aqui ele lança um filme que, assim como a maior parte dos filmes da carreira dele, são filmes que investem na atmosfera de terror, né? E esse filme aqui faz isso também, na criação de um horror que ele é sutil na maior parte do tempo e que ele envolve o espectador numa expectativa tensa, agoniante do que vai acontecer a seguir. E quando o filme começa, muito antes daquele prólogo, né, que é o prólogo naquela instituição de pesquisa que se passa, né, naquele prédio com aquelas torres de pedra, numa espécie de rochedo diante do mar, que é um cenário típico de filme de terror, né, que parece aqueles asilos, né, aquelas madhouses de filme de terror. Mas mesmo antes desse prólogo, que já começa a contar um pouquinho, ou pelo menos a sugerir sobre o que a história vai ser, quando o filme tá lá no começo mesmo, mostrando os logotipos das empresas que produziram o filme, da Warner e também dos outros estúdios coprodutores, ele já utiliza uma estética de VHS, né, que é aquela estética pixelada e que tem aquelas falhas, né, que eram típicas do VHS. E eu fiquei com medo nesse momento que o James Wan fosse enveredar pelo lado do found footage, ou seja, daqueles longas de fita encontrada que fizeram tanto sucesso desde A Bruxa de Blair e que percorreram, né, que foram praticamente onipresentes na década de 2000 e na década de 2010, e justamente por isso, e por o terror ser um gênero barato e esse subgênero do found footage ser mais barato ainda, a maior parte desses filmes acabaram sendo muito ruins, apesar de ter começado, como eu falei, com A Bruxa de Blair. Mas não, o James Wan, ele é muito mais inteligente que isso, e ele é um nerd de filme de terror. Ele conhece a história do cinema de terror como ninguém, ele é apaixonado por diversos subgêneros e também por diversas fases da história do gênero, e por isso ele sabe os momentos certos de utilizar uma estética um pouco mais associada ao found footage para gerar efeitos específicos de verossimilhança. E eu consigo apontar dois momentos aqui. Então, logo quando o longa começa, o primeiro plano do longa, que é quando a médica, né, não acho que não é o primeiro plano, mas um dos primeiros planos, quando a gente vê talvez o establishing shot daquelas torres que eu falei, né, do Instituto de Pesquisas Científicas, e a gente já vê uma médica falando diante da câmera, quebrando a quarta parede, de frente para nós, espectadores, contando, né, falando um pouco sobre algumas questões envolvendo o que está acontecendo naquele momento, naquela fuga que está acontecendo lá. Em outro momento da narrativa, dá para dizer que a história é dividida em 3 atos, né, numa estrutura clássica de 3 atos, mas também dá para dividir esse roteiro de Maligno em 2 grandes atos, né, sendo que o primeiro ato seria o build-up, ou seja, a construção gradativa dos elementos que já estão trabalhando juntos. Alguns não parecem se encaixar direito, mas a partir do momento que tem um grande ponto de virada, começa a fase da despirocagem, que é assim que eu chamaria, porque a segunda metade do filme é a metade com um cinema de terror mais gore, mais gráfico e mais desembestado no horror, mais óbvio mesmo, né? Óbvio não no sentido ruim, mas no sentido mais gráfico mesmo, acho que esse é o melhor termo. E o ponto de virada que marca essa primeira metade do filme para a segunda metade, ela é uma cena em que também, né, vocês vão lembrar, tem 2 personagens olhando para a televisão, assistindo uma fita em VHS, e aí, de novo, essa estética do found footage retorna, mas para gerar um impacto, né, que a gente vai ver pela primeira vez algo
que vocês, se assistiram o filme, já sabem o que é também, que é algo chocante, que é algo brutal, que é algo impactante, e que fica mais impactante por ter essa estética mais realista, mais verossímil do found footage. Mas o James Wan, como eu falei, ele tá mais interessado em fazer uma espécie de compêndio do cinema de terror em toda a sua história. Para quem assistiu os filmes anteriores dele, sabe que principalmente Invocação do Mal e a série Invocação do Mal em si é muito inspirada nos filmes de Casa Mal-Assombrada, lá das décadas de 60, 70, né? Tem até alguns filmes daquela época que se inspiravam diretamente ou indiretamente no terror da era vitoriana. E ele faz, a partir do momento em que ele começa, né, passou aquele prólogo, e ele começa a explorar o dia a dia da protagonista, explicar, por exemplo, né, que ela é uma protagonista que está sendo atormentada e que ela tem um relacionamento com um cara que não é muito legal com ela, que é abusivo, que é violento, e ela tá grávida. Mais uma vez, a gente tem a sugestão de que ela pode ter tido alguns abortos antes. Enfim, quando ele tá apresentando a premissa do filme, ele retoma essa estratégia narrativa e todos os cacuetes, toda a estética desse filme de Casa Mal-Assombrada que ele fez, né, durante os últimos anos aí várias vezes. E ele faz algo que nos lembra dessa época, nos lembra principalmente de Invocação do Mal, que é aquela coisa de colocar os personagens para dormir ou em várias situações noturnas, e ele passeia pela casa com a câmera, entre aspas, revelando os cômodos, revelando a mobília, revelando escada, porão. E aí a gente, né, entra nessa atividade, nesse jogo, de tentar identificar qualquer anormalidade, qualquer paranormalidade, e que pode vir de qualquer ponto do quadro. Esse jogo, que no Atividade Paranormal percorre o filme inteiro, e que é um jogo que tem pista e recompensa, né? Então o tempo todo você acha que algo vai vir de cá, mas vem de lá, né? Aqui ele não dá essa recompensa, né? Ele não dá. Ele não tá interessado em fazer um filme parecido. Mas ele tá usando, de novo, né, elementos desse tipo de filme de terror, que muitas pessoas até chamam de suspense, né, mas que é o terror de Casa Mal-Assombrada clássico, sabendo que é importante para aquele momento. Porque enquanto ele tá fazendo isso, como num truque de mágica, ele tá distraindo a gente, ele tá construindo elementos que vão ser importantes para as revelações que a gente vai ter sobre a história mais pra frente. Principalmente em relação ao protagonista, e chega num ponto da história em que a gente tá numa encruzilhada, né? Eu diria que esse é o segundo ato. Se você for dividir o filme numa estrutura de 3 atos, o segundo ato do filme, ou, né, se for naquela estrutura de 2 atos, né, com um ponto de virada grande na metade, ali pela metade do filme, a gente tá com uma dúvida, né? Por um lado, pode ser que esse seja um filme de monstro, e isso não é spoiler, gente, porque lá naquele prólogo, no começo do filme, a gente já viu alguns vislumbres, alguns flashes, assim, né, e a gente sabe que tem uma criatura na história, até tem alguma coisa a ver com criatura. E pode ser uma criatura real, ou então pode ser tudo da cabeça da protagonista. E eu tava, de novo, né, com um pouco de medo nesse momento, porque a impressão que me dá é, naquele momento, se for tudo da cabeça dela, vai ter um furo de roteiro aí, que é, se é tudo da cabeça dela, como que outras pessoas também veem a criatura em alguns momentos? Tem até uma cena em que o policial principal persegue essa criatura, ele vê a criatura, vai atrás dela ou dele, e a gente acompanha essa perseguição, que seria um truque barato do James Wan e do roteiro do filme, enfim, de fazer a gente acreditar que é um monstro e na verdade é tudo imaginação. Por outro lado, se for realmente um monstro, tem várias questões paranormais, entre aspas, que a gente vê a protagonista protagonizando, ou alguns poderes, entre aspas, de novo, né, que ela tem, que não fariam muito sentido se fosse um filme tradicional de monstro, né, externo. E o que o James Wan faz, o que o roteiro faz muitíssimo bem, é que naquele momento, a partir daquele momento, daquele ponto de virada que eu falei, que a gente descobre a natureza do monstro, interno ou externo, a gente descobre a natureza da ameaça que a protagonista está enfrentando, tudo faz sentido porque as duas coisas, as duas ideias, né, que a gente achava que eram antagônicas, convivem de forma perfeita, e isso é algo dificílimo de fazer. Fazer você achar que o filme tá errado, eu sou bom, eu entendo disso aqui, eu sei que esse filme tá errado, que o roteiro tá falhando, e depois o filme te puxa o tapete e fala, não, o tempo todo a gente sabia o que a gente estava construindo, e as peças se encaixam muito bem. Isso é mérito do James Wan e de toda a equipe do filme. O James Wan, tem muita gente falando por aí que esse é o filme giallo
do James Wan. O giallo, para quem não sabe, que é aquele gênero do cinema de terror, subgênero do cinema de terror italiano, lá dos anos 50, 60, 70, que é aquele terror italiano mais gráfico, que é um terror que investe muito, inclusive na época do Technicolor, que foi aquela primeira técnica de colorização dos filmes, que intensificava as cores, principalmente o vermelho, aqueles filmes que tinham aquele sangue que parecia, né, tinta de parede, de tão vermelhos e de um vermelho muito expressivo, e que também utilizava contraste de luz e sombras, até inspirados no expressionismo alemão da década de 20, mas no colorido, e também aquela técnica muito expressiva de fotografia de mergulhar as cenas em cores muito vibrantes, então no azul, no vermelho principalmente, no rosa, no roxo e suas variações. Aqui o James Wan ele associa essas duas coisas, é um filme gráfico, é um filme violento, mas não uma violência parecida com de Jogos Mortais, principalmente das continuações de Jogos Mortais, que é aquela coisa do torture porn. É o tempo todo, o filme inteiro, gente sendo torturada, então você não sente mais nada. Depois de 10 minutos, aquilo vira só um espetáculo vazio. Aqui não. Aqui, como eu falei, tanto a identidade do monstro, que é algo que o Spielberg já começou a fazer lá no Tubarão, né? Pelo menos é o paradigma, as pessoas sempre lembram do Tubarão, mas muitos filmes fazem, que é de revelar o monstro, ou a criatura, ou o adversário, o vilão, pouco a pouco. Então sempre que você está interessado e você acha que você já percebeu que criatura é aquela, você tem uma nova revelação e você fala, caramba, é muito mais bizarro do que eu pensava. Como também a gradatividade da violência. Então, a partir do segundo ato, né, do segundo ato não, da segunda metade do filme, o filme é muito brutal, muito violento, e ele tem uma brutalidade que vem de vários aspectos da produção, inclusive o fato de que o James Wan, claro, usa CGI, né, CGI, ele usa efeitos visuais digitais, porque tem algumas coisas, por exemplo, na sequência que eu já falei da perseguição, o bicho, né, a criatura, se movimenta numa velocidade que é impossível de fazer no set. Então é claro que tem CGI, mas ele é muito fã de terror clássico para saber que a maquiagem bem feita, orgânica, que pareça orgânica, né, que pareça pele, carne, um organismo real, é muito mais chocante, é muito mais agoniante, é isso que eu quero dizer, e o filme faz isso muito bem. E além disso, eu não sei quem sabe dessa história, mas o James Wan, por mais que ele tenha, como eu falei aqui no começo do vídeo, uma carreira associada ao filme de terror, ao cinema de terror, ele passou um tempo fazendo uma excursão, de certa forma, no cinema de ação dos grandes estúdios de Hollywood. Como ele conseguiu, né, uma projeção muito grande, principalmente com a franquia Invocação do Mal, ele ganhou a chance de estagiar, fazer estágios bilionários em filmes de franquias imensas como o Velozes e Furiosos. Ele fez o Velozes e Furiosos 7 de 2015, que é o mais lucrativo até hoje da franquia. Ele fez também o Aquaman depois em 2018 e ele aprendeu muito bem a fazer ação. Nesse filme aqui tem uma cena de ação no Maligno que eu até acredito que tem muito potencial para ditar tendência nos próximos anos no cinema do gênero, que é um embate entre o vilão e os policiais, em que ele utiliza a estética visual, né? A estética visual é uma contradição de termos, é uma redundância. Ele utiliza a estética da realidade virtual, sabe? VR ou VR, ou então até realidade aumentada, AR, que é aquela coisa do 360 graus. Tem a câmera que tá sem cortes, circulando os personagens enquanto eles estão na batalha, de uma maneira instável, não é aquela coisa com grua estável, que até o Matrix fazia, que já era revolucionário lá no final dos anos 90, mas com a câmera instável, ele vai circulando os personagens e a gente vai vendo como se fossem os personagens, o eixo da cena, e a câmera vai rodando em torno deles e revelando diferentes pontos de vista. Não é nem ponto de vista, porque não são pontos de vista de personagem, é um ponto de vista objetivo, mas a câmera objetiva vai revelando detalhes da mise-en-scène à medida em que ela gira em torno da ação, que é uma sequência que já está entre as maiores sequências de ação do ano, já dá pra falar isso em setembro, em um filme de terror. Então, não bastasse o filme funcionar muito bem como filme de terror, ele funciona também nos momentos de ação. Como eu falei, o filme tem uma fotografia muito expressiva, o James Wan ele consegue pegar elementos diegéticos da história, coisas que estão acontecendo na história mesmo. Por exemplo, tem carros de polícia do lado de fora da casa. Como a sirene do carro de polícia é vermelha e azul, e juntas essas cores às vezes dão uma impressão de roxo, a partir do momento que a porta da casa se abre, pela porta e pela janela, a luz entra e ela se amplifica de uma maneira extravagante e pouco realista, mas bastante expressiva, mergulhando aquele cômodo em roxo, vermelho e azul. Então o James Wan ele consegue, como eu falei, usar elementos do giallo,
referenciá-lo, usar elementos do found footage, dos filmes de Mansão e Casa Mal-Assombrada dos anos 60, e tudo isso fazendo uma narrativa que ela é coesa, que ela é coerente, que ela é fluida. Então ele tem tanto domínio do gênero que ele consegue saber exatamente que ferramenta usar para o impacto que ele quer em cada momento. E é claro que no final do filme, e aqui eu vou entrar no terreno de spoilers rapidinho para encerrar o vídeo, no final do filme, não só, como eu falei, ele liga tudo, né, fazendo um final em que a revelação é que é um monstro real, mas ao mesmo tempo também está literalmente na cabeça dela. Ou seja, né, aquela coisa bizarra do monstro acoplado ali, que é uma criatura, um ser humano, né, na verdade, um projeto de ser humano. É um ser humano, enfim, é difícil. Vocês viram como é difícil até usar os termos certos, porque eles compartilham o mesmo cérebro, enfim. Aquela ideia daquela anomalia fechada no crânio. Então, até furos de roteiro que pareciam ser furos, por exemplo, vou falar outro aqui rapidinho, que é naquele momento em que ela apanha do namorado, numa cena brutal e inesperada, né? Que você não vê isso nem em filme de terror com muita frequência, um soco na barriga de uma mulher grávida. Ela bate a cabeça na parede, põe a mão na cabeça e tá sangrando. Aí depois passa o tempo, ela vai dormir e ela acorda no dia seguinte, sente uma coisa na cabeça, põe a mão e tá sangrando de novo. Naquele momento eu pensei, caramba, como assim? Isso não faz sentido, né? Ela não lavou a cabeça, ela foi espancada e foi dormir. Tipo, vou dormir, não vou nem fazer um curativo. Mas na verdade a gente entende depois por que a cabeça dela sangra. E também, quando acaba um filme, tanto filme que eu gostei quanto filme que eu não gostei, eu gosto de dar uma fuçada no Letterboxd pra ver rapidinho o que as pessoas estão comentando, sabe? Às vezes é uma frase rápida de alguém que eu nem conheço pra saber, né, o que as pessoas estão falando do filme. E eu vi uma menina falando que ridículo, porque ela literalmente aprisiona o Gabriel, né, numa jaula e com grades e tudo mais. Mas na minha visão, eu até comentei com a menina lá, isso é uma metáfora muito eficiente pra questão da luta contra uma doença, porque se o nome do filme é Maligno, que é um nome dúbio, ambíguo, né? Um título que pode ser tanto maligno no sentido de uma criatura maligna, do mal, um demônio, ou então pode ser também uma doença maligna, um câncer maligno. E nesse caso aqui a gente entende depois, né, qual é o sentido, que às vezes pode ser que seja os dois, né, ambíguo mesmo. Então, aquela prisão do Gabriel simboliza uma vitória temporária da protagonista contra uma doença que ela tem combatido. E aí poderia ser tanto doença física quanto metáfora para doença mental também, como depressão, que por mais que você aprisione, entre aspas, ou por mais que você consiga vencer, ela tá sempre ali, pronta para emergir quando você achar que não precisa mais lutar contra ela. Tanto que no final, no último plano mesmo da projeção, que é um final Nolan, que lembra o final da Origem, que tinha o peão e que você ficava, né, sem saber se o peão parou ou não parou, para saber se o personagem do Leonardo DiCaprio tava na realidade ou dentro de um sonho. Aqui tem a lâmpada que, se piscar, a gente vê que o Gabriel ainda está muito mais forte do que a gente pensava e não está aprisionado coisa nenhuma. E o James Wan, assim como o Nolan, ele não dá essa resposta, né? Então a luz não pisca, mas ela faz um ruído, como se ela estivesse já falhando, para indicar essa iminência de um retorno do Gabriel para voltar a brigar pelo comando do corpo da protagonista. Então é um filme que, além de funcionar muito como filme de terror, além de ter cenas de ação que são muito eficientes, né? Eu lembro da cena da cadeia, por exemplo. Ele também é um filme que tem discussões que são interessantes de um ponto de vista tanto mais concreto quanto metafórico. Mas é isso, é um filme que até falei no Letterboxd que, na minha opinião, vai virar um clássico do gênero. Realmente, eu acho que é um novo clássico do terror e eu espero estar certo nesse sentido. E também espero que, por mais que o James Wan provavelmente vá transformar esse filme numa franquia também, e eu gosto de alguns filmes das franquias, das continuações dos filmes dele, né? Eu acho o Invocação do Mal 2, por exemplo, um filme muito bom, até melhor que o primeiro, talvez. Mas eu espero que ele continue também, de vez em quando, além das franquias, além das incursões no cinema de ação de Hollywood, né, dos grandes estúdios, que ele também continue fazendo, de vez em quando, pelo menos, filmes de terror originais, como esse, porque é um filme muito, muito legal, e pra quem gosta do gênero, enfim, é impecável. E vocês, assistiram o filme, gostaram ou não gostaram? Tem algo a comentar sobre qualquer um dos pontos que eu apresentei aqui? Comentem aqui embaixo, na caixa de comentários. Também peço o mesmo de sempre, que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os seus amigos, cliquem no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e acompanhem os próximos vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui, um abraço, tchau!